As leis do movimento de Newton. O século XVII foi muito importante para a Europa. A descoberta e mais tarde exploração de novos territórios trouxe um grande desenvolvimento da economia. As comunicações evoluíram e foi nessa época que se estabeleceram as bases da ciência moderna. Uma série de descobertas científicas de importância fundamental para o progresso da civilização europeia foi feita durante o século XVII. Por exemplo, Servet e Harvey fizeram pesquisas a respeito da circulação do sangue e, como consequência, Malpighi descobriu os capilares. Em 1673, Leibniz construiu uma máquina que podia multiplicar e dividir, considerada uma das precursoras dos atuais computadores. E foi nesse século que começaram as pesquisas a respeito das propriedades da luz, que Einstein desenvolveria mais tarde, chegando à sua teoria da relatividade. Foi também durante o século XVII que o britânico Edmund Halley estudou o comportamento dos cometas em detalhes e declarou que esses astros descreviam órbitas em torno do Sol. Em 1986, a sonda Giotto confirmou o estudo de Halley. Também foi no século XVII que viveu Isaac Newton, um dos maiores gênios de todos os tempos. Suas ideias modificaram o pensamento científico da época. Diz a lenda que, ao observar a queda de uma maçã, Newton passou a estudar o fenômeno e, em suas conclusões, formulou a lei da gravidade universal. Ele também estudou a natureza da luz, sua refração em cores e deu consistência às pesquisas em ciência óptica. Construiu um telescópio de reflexão, cuja maneira inovadora de captar os raios de luz é a mesma que usamos nos sofisticados telescópios de hoje. Mas talvez ele seja mais famoso por estabelecer as 3 leis da dinâmica que governam o movimento de todos os corpos universais. Primeira lei de Newton. A força pode ser definida, de um ponto de vista científico, como a ação que produz mudança no movimento retilíneo uniforme ou no estado de repouso de um corpo. Isto quer dizer que a força é necessária para movimentar uma bola ou jogá-la a alguma distância, ligar um carro ou pôr qualquer objeto no espaço. É necessária até para que um objeto caia ao chão ou para fazer cessar um movimento. Sob um ponto de vista genérico, o movimento de todos os corpos obedece às 3 leis da dinâmica. A primeira lei, ou princípio da inércia, como é conhecida, estabelece que um corpo permanecerá em estado de repouso ou em movimento retilíneo e uniforme até que seja forçado a mudar pelo efeito de alguma força externa. É mais fácil perceber esta lei nos corpos em repouso. Se um livro parado mudar de posição, é porque algum tipo de força agiu sobre ele. Mas na prática essa lei é um pouco difícil de ser verificada porque os corpos geralmente voltam ao repouso. Se uma bola que está rolando pelo chão parar, é porque outra força que não tem nada a ver com a inércia agiu sobre ela. Esta força é o atrito, que sempre age no sentido contrário à tendência do movimento e que é criada pela aspereza do contato das 2 superfícies. A pressão do esqui sobre a neve produz uma fina camada de água que diminui o atrito, permitindo que a inércia do esquiador o faça se mover para a frente. Os efeitos da inércia podem também ser observados quando um carro freia de repente. O carro para, mas o motorista continua o movimento para a frente. É exatamente por isso que cintos de segurança são tão importantes. A força do atrito está presente em todos os movimentos que acontecem na Terra. É essa a razão por que os corpos acabam parando quando cessa a força que os está impulsionando. Uma vez livres da gravidade terrestre, as naves espaciais se movem a uma velocidade constante, mesmo que os motores tenham parado, já que para elas não existe mais a força do atrito. Embora elas não tenham mais uma força de propulsão, continuam se movendo graças à inércia. É dessa maneira que as sondas espaciais podem cobrir distâncias astronômicas. No espaço não há atrito,
e assim nenhum corpo em movimento para, a não ser que outra força seja aplicada a ele. Os astronautas se movem na mesma velocidade que suas naves. De acordo com o princípio da inércia, eles sempre se moverão na mesma velocidade e na mesma direção de suas naves. Durante seus passeios no espaço, os astronautas controlam seus movimentos usando jatos de gás que são produzidos por este aparelho em forma de braço de cadeira. Este aparelho dá ao astronauta a força necessária para cancelar a inércia e se mover em qualquer direção que quiser. Segunda lei de Newton. Já vimos que se nenhuma força for aplicada a um corpo em movimento, ele terá um movimento constante em linha reta. Mas se uma força for aplicada a um corpo, então ele acelerará. O motivo da aceleração de um corpo é a força. Quanto mais intensa a força aplicada, maior a aceleração, se a massa permanecer constante. Num carro, a aceleração depende da força que o motor é capaz de transmitir às rodas. Em outras palavras, a intensidade da aceleração é diretamente proporcional à força aplicada. Esta é a segunda lei de Newton, ou princípio fundamental da dinâmica. Se duas forças iguais forem aplicadas a dois corpos que têm massas diferentes, então se produzem diferentes intensidades de aceleração, já que a taxa de aceleração depende não apenas da força aplicada, mas também da massa do corpo sobre o qual ela é aplicada. Dizemos massa e não peso, porque são dois conceitos inteiramente diferentes. Massa é uma propriedade que os corpos têm, dependendo da quantidade de matéria que eles contêm. Mas o peso é a força com a qual o corpo é atraído pela gravidade. No espaço onde não há gravidade, embora os corpos tenham massa, eles não têm peso. Terceira lei de Newton. Quando se lança um foguete, estamos aplicando a terceira lei de Newton, que é também conhecida como lei da ação e reação. A expansão dos gases produzida pela queima do combustível de um foguete produz uma força que age igualmente em todas as direções. Como os gases só saem pela abertura do escapamento, a nave se move na direção oposta à da força aplicada. Esta terceira lei estabelece que a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Estas forças não se anulam porque estão sendo aplicadas a dois corpos diferentes. Um exemplo dessa lei pode ser facilmente constatada no coice produzido por uma arma de fogo. O disparo da bala provoca um tranco no tambor, e como a bala pesa muito menos que o tambor, ela é expelida a alta velocidade. A maneira como os helicópteros funcionam é um outro exemplo desta lei. O rotor de um helicóptero produz uma rajada de vento para baixo, que faz a aeronave subir em reação à força aplicada. Graças a Newton e suas leis, hoje podemos entender muito dos fenômenos que acontecem à nossa volta. Acesso ao sumário. O cientista britânico Isaac Newton não foi apenas a mais importante figura científica que surgiu no século XVII, mas também uma das mais importantes da história. Sua contribuição mais importante à ciência foram suas leis do movimento. A mudança no movimento dos corpos é produzida pela ação de uma força. A força é necessária para fazer um carro acelerar, parar ou para lançar um foguete ao espaço. A primeira lei de Newton, ou princípio da inércia, estabelece que um corpo em movimento uniforme continuará em linha reta até ser forçado a mudar por sofrer a influência de uma força externa.
Na prática, os corpos finalmente param devido ao efeito da força do atrito. Essa força age em direção oposta à tendência do movimento do corpo, e ela se origina na aspereza das superfícies que entram em contato umas com as outras. A inércia pode ser observada quando um carro em movimento freia de repente ou bate de frente. Os ocupantes do carro continuam se movendo na mesma direção de antes, e é por isto que é tão importante usar cintos de segurança. A segunda lei de Newton estabelece que a intensidade da aceleração é diretamente proporcional à força aplicada. Esta aceleração depende da força aplicada e da massa do objeto sobre o qual ela é aplicada. Massa é a quantidade de matéria contida em um corpo, enquanto peso é a força com a qual a gravidade atrai a massa. A terceira lei de Newton, ou lei da reação, estabelece que a cada ação corresponde uma reação igual e em sentido contrário. O rotor de um helicóptero, por exemplo, produz um deslocamento de ar para baixo. Em reação, a aeronave sobe.